Olá, queridos, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. A gente estava vendo o Teorema de Tales, né? Recebi algumas informações que alguns alunos estão tendo dificuldades no Teorema de Tales. Então, vou fazer uma breve revisão do que é o Teorema de Tales, tudo bem? O que significa o Teorema de Tales? Imagina que eu tenho retas parecidas. Ou seja, se eu olhar para esse cara aqui, eu vou ver que eu tenho como se fosse a formação de triângulos parecidos. O que seriam triângulos parecidos ou proporcionais? Imagino que essa reta aqui ela vai subir e essa reta vai subir aqui. Ela vai chegar num ponto, tudo bem? Então o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um triângulo que vai ter um ladinho aqui que vai ser x e o outro ladinho que vai ser 4. Um lado maior que é 6 e outro lado maior que é 8. Então, o que eu faço no Teorema de Tales? Eu faço uma comparação. Ou seja, se eu comparar o x com o 4, essa mesma relação que tem do x com 4 vai ser essa mesma relação que eu vou ter com 6 com 8. Basicamente é isso. Ou seja, como que eu faço essa comparação? Eu faço através de uma divisão. Ou seja, em outras palavras, é como se eu fizesse mais ou menos algo assim, Se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, estou pegando o espaço menor, que é o x, e estou dividindo pelo espaço maior, que é o 6, tudo bem? Peguei o menor e dividi pelo maior. Isso tem que ser igual à mesma coisa do outro lado. Se eu não peguei o espaço menor e dividi pelo espaço maior, então tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Quem é o espaço menor? O 4. Quem é o espaço maior? O 8. Então esse cara tem que ser igual. E aí, como que eu vou resolver essa conta? Simples, 4 dividido por 8, posso simplificar, né? Vai dar meio, 1 dividido por 2. E agora é só multiplicar cruzado, O x multiplica o 2, então vai ficar 2x. E o 6 multiplica o 1. Então, 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar aqui, 6. Então, o x está multiplicando, x passa dividindo. Desculpa, o 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então, eu vou ter 3. Então, significa o quê? Só olhar aqui o meu desenho. De 4 para 8, não multipliquei esse cara por 2? Eu não estou dobrando o tamanho? Esse cara de baixo não é o dobro do tamanho do de cima? É isso que está me dizendo o 4 e o 8, não é? Então, olha aqui, se esse cara é 6, então eu dobrei esse valor e tive 6. Concorda comigo? Então, agora olhando o contrário, eu tenho 8, a metade do 8 tive o 4. Então, a metade de 6 eu tive o 3. Olha como a proporção entre um e outro se mantém. É isso que eu tenho no Teorema de Tales. Tudo bem? Eu vou comparar esses caras com o mesmo lado. E a mesma coisa que eu vou fazer nos outros exercícios, ou seja, eu faço uma comparação. E é isso que a gente vem fazendo. Vamos para uma próxima questão aqui. Então, imagina que eu pegue aqui, mesmo caso, eu tenho um 15 aqui e um 5. De cara, eu já observo o quê? Que eu consegui dividir esse cara por 3, né? De 5 para 15, eu multiplico por 3. Então, aqui eu vou ter que multiplicar esse cara por 3 também, né? 20 dividido ou dividir por 3. Vamos ver se é realmente essa proporção? Então, o que eu fiz no exercício anterior? Eu não peguei um lado e dividi pelo de baixo, de cima e dividi pelo de baixo, e não igualei a mesma coisa que eu fiz do outro lado? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 15, que é um lado, e vou dividir pelo 5, que é o que está embaixo. E eu vou fazer a mesma coisa ali. Vou pegar o 20 e vou dividir pelo x. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar a minha fração, né? Quanto que é 15 dividido por 3? Desculpa, 15 dividido por 5? 3, né? Então, agora vai ficar o quê? O 3, o x está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, aqui vai ficar 20.
O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu obtive ali, ó, o meu valor do x. Ou seja, eu não peguei esse número aqui e dividi por 3. Como que eu observei isso? Ó? Qual é a relação de 5 e 15? Não é uma multiplicação por 3, né? 5 vezes 3, 15. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, também tem que dar o mesmo valor. Então, olhando de cima para baixo, se eu peguei o 15 e dividi por 3, achei o 5. Então, se eu peguei o 20 e dividi por 3, eu achei 20 sobre 3. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, a ideia continua sendo a mesma. Só que às vezes não se torna algo tão simples, ó. Entre 4 e 7 eu não sei muito bem qual vai ser essa relação. Mas a proporção, ou seja, a relação que a gente faz, continua sendo a mesma. Essa é a ideia do Teorema de Tales. Então, no Teorema de Tales, o que eu tinha feito? Eu não tinha pegado o número de cima e dividido pelo número de baixo? Pegado o número de cima e dividido pelo número de baixo? Vamos fazer o mesmo aqui agora? Quem é o número de cima? 2 menos x. 2 vezes x menos 2, desculpa, né? Falei errado. E o número de baixo é 3 vezes x mais 1. Não é? Não é o número de cima, ó. 2 vezes x menos 2, 3 vezes x mais 1. Quem é o número de cima? 4. Quem é o número de baixo? 7. Então, como que eu vou resolver esse cara aqui, ó? Eu vou multiplicar cruzado, ou seja, o 7 vai passar multiplicando, né? Ou seja, vou ter 7 vezes todo mundo aqui, e o 4 vai passar multiplicando para o outro lado. Então, eu vou ter algo mais ou menos assim, ó. 7 passa multiplicando, e eu vou ter que o 4 vai multiplicar todo mundo que tem do outro lado. 3 vezes x mais 1. Então, agora é só a gente resolver, ó. Então, eu vou fazer distributiva. 7 vezes 2, quanto que vai dar? Vai dar 14. Então, aqui, eu vou ter 14. 7 vezes menos 2, menos 14. 4 vezes 3, vou ter 12. 4 vezes 1, 4. Então, agora que eu achei, vamos resolver. Então, vamos lá. Todo mundo que tem x eu vou passar para um lado, quem não tem vai para o outro. 12x ele vai ficar negativo e vai vir para cá. E aí o menos 14 vai passar para o outro lado e vai ficar mais 14. Então vai ficar 14 menos 12 vai dar 2. 2 vezes x. 14 mais 4 dá 18. Então, 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter ali 9. Então, meu x ele vai valer 9. Ou seja, a mesma proporção que eu usei aqui, ó. Então, só para a gente ter uma noção, 2x menos 2, 2 vezes 9, 18, menos 2, 16. Né? Então, aqui é como se eu tivesse 16. 3 vezes 9 vai dar 27, mais 1, 28. Então, é como se eu tivesse esse cara aqui, ó. Ou seja, a mesma proporção, ó. Olha que interessante. Vê se não é a mesma proporção aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16, né? 7 vezes 4 dá quanto? 28. Olha que se não é a mesma proporção. A mesma relação que eu tenho de um lado é a mesma relação que eu tenho do outro. A única diferença é que eu multipliquei um lado pelo outro por 4. Tudo bem, gente? Pegaram mais ou menos a ideia? Ou seja, eu sempre vou fazer o de cima menos o de baixo, dividido pelo de baixo. E isso é igual ao de cima dividido pelo de baixo. Nesse caso, eu posso fazer qualquer relação. Posso pegar o de baixo e dividir pelo de cima, desde que eu mantenha essa proporção. Ou seja, se eu fiz de um lado da equação de um jeito, eu tenho que repetir esse mesmo lado da equação do outro jeito. Não posso mudar. Tudo bem? Então, para casa, a gente vai ter esse exercício aqui.
para vocês resolverem. E esse cara aqui, ó, também, mesmo caso, ó. Aqui é como se a linha tivesse chegado até o fim e formado um triângulo. Nesse caso aqui, ó, ele já formou. Então eu tenho meu lado de cima, meu lado de baixo, meu lado de cima, meu lado de baixo. Tudo bem? Então para casa, a gente vai ter exatamente essas atividades. E indo referente lá ao nosso conteúdo, vemos aqui, ó, nós temos o que? Nós temos uma atividade para ser entregue no dia 18, que era da questão 5, né, da página 27. E aí aqui, ó, a gente tem as outras atividades. Lembrando de entregar as atividades, porque eu não estou cobrando prova. Mas por eu não estar cobrando prova, não quer dizer que a gente não tenha nota. Então as notas estão sendo baseadas exatamente nas atividades entregues. Então, se vocês não entregarem atividades, não tem como eu ajudar vocês. Ou seja, não tem como eu passar da nota e tudo mais. Ou seja, vocês vão ficar de recuperação, infelizmente. Então, a gente vai ter um recesso, né, de um tempinho bom. Então, coloquem as atividades em dia. Não são grandes atividades, não é muita coisa. Se vocês forem prestando atenção nas atividades que a gente está fazendo, né, basicamente, eu sempre corrijo as atividades subsequentes. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu pedi para fazer o exercício, a última aula, o exercício 5 e 6 da página 25 da apostila. Então, vamos dar uma olhada nesse exercício 5 e 6 para a gente poder fechar nossa aula? Tudo bem? Então, vou dar uma pausinha aqui. Então, gente, olhando aqui a nossa apostila, nós temos na página 25, aqui ó, página 25, questão 5 e 6 são essas duas aqui para serem feitas. Vamos dar uma olhada nelas? Vamos lá? Então elas já estão aqui, ó, já estão colocadas, né? Então vamos dar uma olhada nessas questões. 5. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo e isósceles. E o retângulo nele escrito tem lados que medem 4 e 2. Ou seja, aqui eu tenho um retângulo, então significa o quê? Que esse lado aqui, ó, ele vai medir 4, né? E no outro ele vai medir aqui 2. Tudo bem? E aí ele fala o seguinte, são retângulos e isósceles. O que significa isósceles? Então, isósceles nada mais é do que um triângulo que tem lados iguais. Ou seja, se a gente olhar ali no nosso triângulo, o lado MN, ele tem o mesmo tamanho do que o lado BM. Ou seja, esse cara ali, ó, esse cara aqui, ó, tem o mesmo lado que esse. Então, se esse triângulo ele tem 4 aqui, ó, eu vou ter 4 aqui também. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer o 2, ó. Se esse cara é 2, esse cara aqui também é 2. Certo? Então ele pede ali, ó, o perímetro do triângulo MBM. MBM. Né? Ou seja, ele quer saber o tamanho total desse cara aqui, ó. Então tá faltando pra gente só o tamanho dessa lateral aqui, ó. Nesse caso, para a gente poder resolver o tamanho dessa lateral, eu preciso de um teorema, que eu não expliquei para vocês, tudo bem, não estou cobrando nem nada, para a gente poder resolver. Né? Achei que não precisaria desse teorema, mas a princípio parece que precisa. E é um teorema que ele é conhecido como Teorema de Pitágoras. Ou seja, é uma forma de eu calcular o tamanho desse triângulo. Então vamos lá. Em resumo, o que diz esse teorema? Ele diz que se eu pegar os lados e somar eles ao quadrado, eu vou obter o tamanho do lado maior. Ou seja, quem é o tamanho do lado maior? É o tamanho BN. Se eu pegar esse cara ao quadrado, eu posso dizer que ele é a soma dos outros lados, que é o BM ao quadrado,
mais o mn ao quadrado. Tudo bem? Infelizmente a gente caiu nessa questão, mas já que a gente já está aqui, a gente resolve, né? Só para a gente ter uma ideia. Então o que, que eu preciso fazer? Simples. Quanto que vale o meu mn? Ele vai valer 4. Quanto que vale o meu bm? Ele também vai valer 4. Então a gente vai chegar a dar uma análise melhor nesse conteúdo, tudo bem? Então não precisa se alarmar caso não entenda o que eu estou fazendo agora. A gente vai ver com mais calma. Eu só estou resolvendo aqui porque a gente caiu nessa questão. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Mais 16. 16 mais 16, 32. Então, meu Bn ele vai ser exatamente o que a gente chama de raiz de 32. Só isso. Então, vou fazer mais nada, vou simplificar mais nada. Tem como simplificar, mas eu não vou fazer. Como ele pede perímetro, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Ou seja, como ele está pedindo ali o perímetro, ele pede o perímetro, do triângulo MBN. Então ele está querendo saber qual vai ser o tamanho do MB mais do BN mais do NM. Ou seja, ele quer saber o tamanho de cada um dos lados do triângulo. Então a gente já encontrou. Um dos lados vale 4, o outro também vai valer 4 e o outro vai valer raiz de 32. Só isso. Não vou discutir mais nada não. 4 mais 4, 8. Então, pronto. 8 mais raiz de 32. Então essa seria a minha resposta. Como eu pedi o exercício, né? O exercício ele fugiu um pouquinho do escopo, a gente resolveu ele aqui. Mas vamos para outro exercício? O exercício 6 que eu havia pedido. Então o que, que ele diz aqui? Ó? Considerando as informações constantes no triângulo, pode-se concluir que a altura de PR desse triângulo mede. Então ele quer saber a altura desse cara aqui, ó. Desse cara que é o que ele quer descobrir. Então vamos lá, como que eu faço para achar essa altura? Repara que eu posso fazer como se fosse tipo um triângulo, né? Ou seja, eu posso comparar as alturas de um com o outro. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, eu vou comparar essa altura com uma altura menorzinha de um triângulo menor. Ou melhor, eu posso fazer assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender. Eu vou ter dois triângulos que eu vou comparar. Ó, um triângulo, ele tem um triângulo, que é esse menorzinho aqui, ó. Ele vai ter um tamanho 4 de altura, certo? E quanto que ele vai ter aqui no comprimento? A partir do 4, ó, ele tem 3 mais 3, 6. Então aqui no tamanho dele, ele vai ter 3 mais 3, 6. Então esse é o comprimento dele, 6. Quanto que ele vai ter o outro triângulo maior? Ó? 3 mais 3 mais 3, 6. Desculpa, 9. Então o que, que eu vou comparar? Eu vou fazer igual aquele teorema do Tales, ó, que a gente viu no exercício anterior. Ó. Eu vou comparar um lado e vou dividir pelo outro. Então, ó, se eu pegar, por exemplo, esse lado aqui, ó, e dividir por 9, ou seja, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando um lado do triângulo e dividindo por outro. Ó, eu não fiz aqui, ó, peguei o lado menor e dividi pelo maior, do mesmo lado. Ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, peguei o de cima e dividi pelo de baixo. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou pegando um lado e estou dividindo pelo 9, ou seja, o mesmo lado
o menor dividindo pelo maior. Não foi isso que eu fiz no outro? Então, se eu fizer isso, eu vou ficar o seguinte, vou ter a seguinte relação. Eu vou pegar o x e vou dividir pelo 9, certo? Peguei o menor e dividi pelo maior. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Quem é o menor? O 4. Quem é o maior? O 6. Então eu vou obter agora essa relação. Olha lá. Posso multiplicar cruzado, então vai ficar o 4, o 6 vai passar para lá multiplicando, então vai ficar 6 vezes x. E o 9 vai passar multiplicando o 4. 9 vezes 4. 9 vezes 4 vai dar 36. E o 6 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ter 36 dividido por 6, 6. Então significa que o tamanho desse cara aqui, ó, ele vai ser 6. Pegaram mais ou menos a ideia? Talvez isso aqui ainda esteja confundindo um pouquinho. Mas tenta dar uma olhada nesse tipo de desenho, tudo bem? Que eu acho que fica mais simples por enquanto, para depois a gente ir aperfeiçoando. E aí, para casa, a gente vai ter exatamente essas duas atividades aqui, ó. Então façam elas, tudo bem? Para a gente poder dar seguimento com o conteúdo. Lembre-se de fazendo prazo, tá? Caso tenha alguma dúvida ou algo do tipo, ó, vocês podem vir aqui no canal do YouTube, né? É só acessar os vídeos aí que eu estou mandando. E no canal do YouTube tem aqui, ó, nono ano CIEP. No nono ano CIEP, ó, eu tenho exatamente todas as aulas que a gente deu, ó, com base na data e no tipo de exercício que a gente está resolvendo. Tudo bem? Então dê uma olhada com calma e faça as atividades nessa quarentena, nesse hiato que a gente vai ter aí de recesso. Tudo bem, gente? Então até mais. Valeu!